E a pergunta de hoje é essa, Lucinho. Gostaria de saber como que a Bíblia virou Bíblia, não é? Quem foi que decidiu que aqueles livros foram inspirados por Deus e os tantos outros que foram escritos não foram inspirados por Deus? E principalmente, quem que foi que selecionou isso? Então eu vou ler para você o final da epístola de 2 Pedro, quando Pedro faz um comentário sobre as cartas de Paulo. Olha que louco. Já imaginou? Pedro falando de Paulo. Ó, derrubei um negocinho. Pedro falando de Paulo. Não fica triste não. Amém. Vamos ler aqui. 2 Pedro 3 fala assim no verso de número 15. Tenha em mente a paciência do nosso Senhor, significa salvação. Como Paulo, nosso amado irmão, lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Paulo escreve da mesma maneira em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para sua própria destruição. Quem foi que decidiu que a Bíblia seria a Bíblia e que as outras coisas não deveriam, outros livros não deveriam entrar na Bíblia? Os primeiros cristãos e os concílios. O que eram os concílios? As reuniões que eram feitas pelos líderes cristãos ao longo das décadas, dos séculos. Então, os cristãos lá na primeira igreja, a igreja primitiva, se reuniram e eles chegaram ao acordo de que havia algumas coisas sendo escritas que eram semelhantes. Então, não se contradiziam. Era a fé apoiada não somente na experiência de cada um, mas naquilo que Deus já vinha ensinando desde o Velho Testamento para o seu povo. Então, por exemplo, o que a gente tem aqui? Pedro assinando embaixo do que Paulo fala. Então não há dúvida de que as cartas de Paulo são inspiradas, porque você tem Pedro, que também escreveu, e ele também, os dois viram o Senhor, tiveram experiências profundas com Cristo. Ao longo dos séculos foram acontecendo outros concílios, outras reuniões, onde haviam dúvidas. Algumas coisas, por exemplo, foram trazidas, escritas por algumas pessoas que contradiziam os ensinos de Paulo e Pedro. Mas eles falavam muitas coisas legais. Eles diziam, por exemplo, o sangue de Jesus perdoa pecados. Legal. Mas tinha outras coisas que não batiam. Por exemplo, havia um rapaz lá, poucos séculos depois da morte de Cristo, que ele dizia o seguinte, que Jesus não existiu para sempre. Jesus foi criado por Deus num determinado momento, como eu, como você, e que Jesus não era eterno. Então, quando esse escrito desse rapaz chegou no concílio, os líderes do cristianismo da época disseram, não, isso aqui não bate com o restante das escrituras. Resultado, está fora do cânon. O que é o cânon? 39 livros do Velho Testamento, 27 no Novo Testamento, formam os 66 livros que hoje temos e que nós consideramos como palavra de Deus. Então foi assim que a Bíblia foi formada pelos primeiros cristãos, pela reunião dos líderes do cristianismo ao longo das décadas, que foram dizendo, isso aqui bate, isso aqui não bate, isso aqui é doutrina que condiz com o resto daquilo que cremos, isso aqui não tem nada a ver, e assim chegamos a ter a Bíblia Sagrada como temos hoje. O mais triste não é isso não, o mais triste não é saber isso não, o mais triste é ter esse livro lá na estante da nossa casa, custou o sangue dos mártires, milhares de horas de reuniões, pessoas pagaram com a própria vida, e aí como é que ele fica? Fechadinho. E a gente não lê. Por quê? Porque está o dia inteiro no Zap, o dia inteiro no Instagram, o dia inteiro no Facebook. Que a gente feche um pouco mais as nossas redes sociais e que a gente abra mais o coração para ouvir o que nos diz a palavra do Senhor. Manda para mim a sua pergunta e eu sempre vou tentar responder com esse livro lindo aberto diante de nós. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.